Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudia. Oi, galera, eu sou a Ana. Pessoal, hoje nós estamos aqui para mais um vídeo, mais uma vivência. Hoje nós vamos falar um pouquinho de rejeição. Você já sentiu rejeitado? Já sentiu rejeitado, Aninha? Eu já, Já? várias vezes. Em que situações? Conta pra gente. Já me senti rejeitada por familiar, já me senti rejeitada pelos meus pais, já me senti rejeitada em emprego. Tem algumas situaçõezinhas aí. E aí, o que você fez? Relacionamento, Você resolveu isso bem? não. Não. Mas hoje é resolvida essa questão Hoje pra é ti? bem resolvido. Hoje é bem resolvido porque, assim, eu comecei a entender que eu não posso transferir e nem resolver o problema do outro. Eu posso resolver como eu me sinto. Eu resolvendo como eu me sinto, como eu vou lidar com a forma que a pessoa me tratou, eu consigo levar hoje não tão de boa com algumas pessoas, mas com outras hoje eu tiro de letra. Legal. Eu também já senti, já lidei com... Na verdade, todo mundo já lidou com rejeição. Tem aqueles que... A gente pode querer assumir e não assumir que não lidou, né? Mas já lidei com rejeição. Quando criança, a primeira vez que eu me lembro rejeitada foi quando eu era criança, sabia? Essa é doída, né? Porque a criança ainda nem sabe lidar com os sentimentos. Senti rejeitada. Aliás, e fui eu, tá? Eu carreguei isso por muitos anos. Nós fizemos um vídeo do perdão e quando eu escrevi a carta do perdão, eu esqueci de contar. Eu escrevi uma carta pro meu pai, uma pra minha avó e depois fui escrevendo carta. Eu descobri que eu tinha tanta carta pra escrever. Escrevi trocentas cartas pra perdoar as pessoas, porque eu entendi que o perdão eu tinha que dar, né? Independente do que foi. Mas quando eu era criancinha, Aninha, eu era apaixonada na minha avó. Muito apaixonada. Apaixonada, assim, de eu querer ficar perto dela. Eu segurava na saia da barra, assim, na barra da saia dela. As pessoas antigamente, assim, a minha avó, por exemplo, né? No interior, eles usam muito saia. Até no inverno, se tá frio, eles põem saia e ainda põe uma calça. Pra ficar bem bonito. Mas não é normal, né? Ficava bonito e quentinho. E isso, a ideia era ficar quentinho. Principalmente dentro de casa, né? E na região que eu morava, em Minas, é muito frio. E eu era apaixonada na minha avó. Assim, até hoje eu não sei explicar o que era aquilo, porque eu lembro exatamente o sentimento que eu tinha por ela. Tinha, não, tenho, mas hoje, assim, mudou muita coisa, né? e, e a minha avó, eu não fui a neta preferida dela, você acredita? Ela não me dava muita ousadia. E hoje, se ela escutar esse vídeo, se alguém escutar, não mostra pra ela, porque ela de idade não vai ver. Porque eu já perdoei também, tá? É uma coisa mais comigo do que talvez com ela, né? Sei lá. Eu não era a neta preferida. E daí então, eu segurava na barra da saia dela, ela ficava irritada comigo. E ela não tinha um pingo de paciência comigo, zero. Só que você vai crescendo e você começa a perceber. Eu me chateei muito com isso e por muitos anos. Até pouco tempo antes de eu escrever a carta do perdão para ela, eu falava nisso, eu chorava, você acredita? Nossa, muito difícil, né? Chorava porque eu era criança, você busca amor, né? Criança, quando tá pequena, busca muito amor nas referências, tudo que é referência para ela. Mas o melhor, sabe o que foi? Que o amor que eu quis dela eu encontrei no meu avô. Eu era a preferida do meu avô. E eu me contentei com isso, e ficou tudo certo. Balançou, né? Deu aquela... Meu avô, ele foi uma pessoa incrível. Já se foi, mas me amou como nunca. E a minha avó, eu aprendi a amar ela do jeito que ela é. É o jeito dela. Né? Então, eu que Eu esperava acredito que o muito pessoal dela. de antigamente não tinha muito esse apego, né? Acho que por conta da criação deles, eles não tinham essa coisa de ficar junto. A minha avó era a mesma coisa. A grande diferença era que, eu acho que a sua avó também fazia isso, que era um dia lá fazer aquela mesa lotada de comida, aqueles pão caseiro, e aí reunia todo mundo, e aí era esse momento que ela demonstrava um pouco mais de carinho, assim, né? Minha avó sempre foi casa cheia, muita gente, muita visita, muita festa, muito doce, muito pão, muito bolachinha.
bolachinha de tudo que vocês pensar tinha na mesa dela, né? Eu amava ir lá tomar café. Toda a vida eu sempre gostei, desde pequenininha, de comer. Gostava. Mas, enfim, isso aí ficou resolvido. Resolvi lá no perdão, nas terapias, eu resolvi isso, tá passado. E aí, só que aí depois você vai ficando adulto, as rejeições vão mudando, né? E aí, às vezes, você se sente rejeitado, né? Eu sempre fui de muitos amigos, nunca tive problema com amizade, rejeição com amizade assim. Tem aquelas pessoas. É porque eu sou de uma personalidade que, assim, quem gosta de mim gosta. Quem não gosta, não gosta. Hoje eu sou muito melhorada. Hoje todo mundo tem condição de gostar de mim porque eu me conheço. Mas antigamente não. Então, assim, se não gostasse também, eu tinha uma personalidade tão forte ali que eu nem ligava, sabia? Pra mim era tão diferente. Mas assim, a gente vai mudando, vai se melhorando nessa busca de conhecimento. Então, hoje eu acredito assim. É lógico, não é todo mundo que vai bater o olho em ti e morrer de amor. É. Mas não é uma coisa que me incomoda muito se eu souber que alguém não gosta de mim, assim, de eu ficar abalada. Eu fico passada se eu gostar da pessoa e falar, nossa, o que aconteceu? Tentando entender. Mas agora também, como eu entendi que também você não precisa ficar entendendo nada, é só aceitar que tudo tá certo e tratar a pessoa com muito amor e carinho e respeito, então pra mim tudo bem. E sentir rejeição com relacionamento, sim. Relacionamento é complicado. Com relacionamento, sim. E parece que quando você tem contato com rejeição, como a pessoa fala, não te quero mais, eita, aí que você quer, né? Eu era dessas. Falasse que não me queria, aí que eu queria. Tem um pouquinho a ver com muito falta de amor próprio, né? Eu tive que trabalhar isso. Eu venho trabalhando. Porque uma vez melhorado não é cura total, né? A gente tá se curando, se conhecendo, né? É um assunto delicado falar rejeição, né, Ana? É difícil. Eu já passei por uma situação assim, fora familiar, que é uma questão que eu particularmente prefiro não entrar, porque é muito complicado você lidar com isso, inclusive chegar numa rede social onde você fala com várias pessoas e falar da sua família, né? Mas entrando na questão de trabalho, uma vez eu fiquei muito feliz que eu consegui entrar em uma empresa e eu percebi que eu era assistente de um rapaz e eu percebia que o dono de lá, ele falava com todo mundo, sempre com muito carinho, era aquele bom dia, assim, bem entusiasmado para todo mundo, e eu não entendia por que comigo era diferente. Ele falava comigo se eu falava com ele e se eu tivesse algum documento para ele poder assinar de manhã, aí sim ele me dava bom dia, boa tarde, e eu não entendia aquilo. E eu me sentia muito rejeitada, muito deixada de lado e aquilo me magoava muito. Até eu começar a trabalhar uma questão que é: será que eu preciso daquilo? Será que é necessário mesmo eu passar por aquilo? É muito complicado você estar num ambiente onde você fala com muitas pessoas, vê muitas pessoas, os setores eram todos abertos, então todo mundo se via. E eu senti essa deixar de lado dessa pessoa onde eu devia, né? Tudo que eu fazia, a Você responsabilidade reportava ele. tinha que reportar ele e eu me sentia muito acanhada de chegar lá. Já teve uma vez que, gente, olha, foi horrível. Eu cheguei na sala para dar um documento para ele assinar e junto comigo chegou um outro rapaz que era de um outro setor. Ele virou a cadeira dele de costa para mim e aí eu comecei a tentar entender o que era aquilo. Ou se era porque ele não gostava do meu trabalho, ou se era porque eu tinha sido contratada pela esposa dele e talvez eles não tenham entrado num acordo direito. Depois eu comecei a pensar que era racismo. E aí, um belo dia, eu resolvi perguntar. E ele me falou que simplesmente, que gratuitamente, ele não foi com a minha cara. E eu falei pra ele, mas por quê? Eu até sorri na hora, porque, tipo assim, eu fui entrevistada pela esposa dele, eu não tive contato nenhum com ele,
falava com ele pouquíssimo, e ele simplesmente virou para mim e falou assim: eu sei que eu estou sendo antiprofissional, mas Lá, né? ele falou, ele falou, usou exatamente essa frase. Mas você percebe que aí o problema não é seu, é dele? Ele virou para mim e falou assim: Claudinha, eu sei que eu estou sendo antiprofissional, mas desde o momento que eu te vi, eu não fui com a sua cara. Meu pai. Isso porque você reportava ele. É. Nossa, que profissionalismo, né? Assim, o problema não era nem mais seu, né? Era dele. E Ele aí, tava com problema. e aí, assim, a reação que eu tive, eu sorri, porque na verdade por dentro eu estava com uma vontade extrema de chorar, porque é muito difícil quando. Se você conversou com a pessoa, como diz o ditado popular, o santo não bateu, aí é diferente. Só que eu nunca tive contato com ele. Como eu tinha uma pessoa que era acima de mim, ele falava: Ana, leva lá o documento pro fulano assinar. Eu ia lá e falava: dá licença, ó, preciso que o senhor leia e assine esse documento aqui. Era só essa minha relação com ele. E ele teve essa atitude. E aí eu comecei a entender que, como a Claudinha falou, o problema não era eu. O problema não era o meu trabalho, que era sempre muito bem feito. O problema era uma questão que ele tinha lá, com a cabeça dele, com a forma dele pensar. E aí um dia fomos para uma comemoração de final de ano, e aí ele teve a oportunidade de não ser o meu chefe, de ser um colega de trabalho que estava num bar. Conclusão, essa pessoa começou a me adorar. Eu fiquei nessa empresa há 3 anos e pouco e tivemos uma convivência excelente, mas aquele sentimento de rejeição durou mais ou menos uns 4 anos, mas eu lidei por N motivos. Eu precisava do emprego, era pouquíssimo às vezes que eu falava com ele. Então, assim, é muito difícil você lidar com. Assim, eu não saberia se eu conseguiria lidar com essa frieza se fosse com pessoas da minha família. Mas como eu não tinha contato nenhum, vínculo nenhum com ele, eu consegui lidar de boa. Mas lidar com a rejeição, com você enxergar que a pessoa não quer estar perto, Não te quer bem. não te quer bem, é A muito gente quer ser complicado. amada, né? Nós seres humanos, temos essa necessidade de sentir amado, sentir aceito. E eu, por um momento, achei que era até preconceito racial, porque, como eu acredito que várias pessoas passam por isso, às vezes é um negro no meio de um monte de pontinho branco lá, e aí eu achava que era isso, mas não era, porque na fábrica tinha muitas pessoas negras e essa, graças a Deus, não era questão, ele simplesmente não foi com a minha cara. Mas lidar com a rejeição, com a outra pessoa não te querer, não te aceitar, é muito difícil. Relacionamento é outra questão que eu prefiro não entrar também. Já tive vários relacionamentos onde eu acredito que a pessoa, quando percebe que você tá na mão, ela começa a te tratar de uma forma não tão legal, né? E aí você experimenta, inclusive, de rejeição, né? Várias formas de rejeição, né? É relacionamento, é com família, com amigos. Amigos eu também tento entender o porquê, né? Mas é aquela questão, às vezes o santo não bate mesmo, mas é complicado lidar com esse sentimento. A única coisa que eu aprendi mas isso é de um tempo pra cá, tá, gente? Entender que o problema do outro não é seu. O pensamento do outro não é o seu. E que a pessoa tem direito, né? Tem direito de gostar ou não gostar. Escolha, tudo é escolha, né? Essa questão da rejeição é bem delicado mesmo, né? Quando se fala de relacionamento. Mas uma dica que eu queria deixar, Aninha, com questão de rejeição, é assim, falar de alguns pontos, de algumas coisas que nós já deparamos com rejeição de várias maneiras, né? Em departamentos diferentes. Trabalho, relacionamento, colega, família, às vezes tem, né? E contar para vocês que uma das coisas que a gente pode fazer é entender que é o ponto de vista dele, ele tem lá os motivos dele, e que então, portanto, o problema não é seu, não tá aqui, tá lá com ele. Não trazer pro coração, a Aninha não levou pro coração e, no entanto, lá na frente se resolveu. Então, existem algumas rejeições que lá na frente se resolvam, né? Como, por exemplo, hoje eu
tenho uma relação uma boa com a minha avó. Ela mora em Minas e eu aqui em São Paulo. Se vê muito pouco. Mas tá resolvido, era comigo. Na verdade, eu criei expectativa demais e queria que ela suprisse as minhas expectativas. Hoje eu entendo que eu não posso criar uma expectativa em volta de uma amizade, de um relacionamento e querer que a pessoa faça do meu jeito. De repente ela sabe amar daquele jeito. E daí? E uma coisa que eu presto muita atenção, sabe o que é a Aninha? Deus, ele é puro amor. Ele é tão amor que ele não... Que ele simplesmente ama. Ele desapega, ele deixa a gente tomar as nossas decisões. E ele ainda tem a visão além do alcance, né? Que eu costumo dizer, visão além do alcance, por quê? Porque ele sabe exatamente quando as escolhas que eu faço, onde que vai dar. E, portanto, mesmo sabendo que não é o melhor jeito, ele me deixa fazer. Te deixa você fazer. Ele te dá o livre-arbítrio. Exatamente, livre-arbítrio. Então, isso é amar. Quem ama não escolhe o jeito de ser amado e não fica esperando, criando expectativa. Aceita o amor do outro. Uma coisa que eu, não te cortando, Claudinha, que eu queria falar é, mães, eu acredito assim, eu sou mãe de 2 meninas, a Claudinha tem o Ronald, que é o Carrasco, gente, para vocês conhecerem o Carrasco, entra lá no @porelas2206, o Carrasco é meu personal, é o rapaz aí que ajuda todo mundo a cuidar bem legal da saúde. Quer saber mais dele, entra lá no nosso canal do Instagram, tá bom? E o que eu queria falar é da questão de mães. Às vezes você tem mais de um filho e você tem aquela preferência por aquele filho. Só que isso afeta muito a criança, afeta muito o adolescente, o adulto. Ame seu filho na mesma medida, tem o mesmo carinho na mesma medida. Tudo bem que você tem o seu preferido. Eu não tenho isso, porque eu tive filhas em época totalmente diferente. Para vocês entenderem, eu tenho uma menina de 22 anos e tenho uma filha de 4 anos. Estão em fases totalmente diferentes. Cada um requer uma atenção que você consegue dar por igual. Consigo dar por igual. Mas se você tem uma criança na mesma faixa etária de idade, ame, cuide, dê atenção sempre da mesma forma, porque isso afeta muito a vida infantil, adulta, e isso faz da pessoa um adulto cheio de complexos por conta de não ter tratamento diferenciado. Ter se sentido rejeitado, né? Por algum momento aí. Você sabe, Aninha, que essa questão de pai e mãe, por exemplo, lá em casa, nós somos em 5 irmãos. E por muito tempo, até hoje, a minha mãe é muito grudada na minha irmã. Mas eu entendo, eu não acho como... Eu entendo perfeitamente, porque elas são muito juntas. Sim. Minha mãe precisa do médico, minha irmã leva, busca. Minha irmã sai todo dia do trabalho e vai lá na minha mãe, pega o carro, pode estar morta, descansada. Ela vai lá ver minha mãe que tá perto, ela cuida de perto. Qualquer preocupação que eu tenho, eu ligo pra ela, ela vai lá, olha a minha mãe. Então, assim, elas são muito mais juntas por conta dessa vivência, de estar muito junta, né? Mas mãe precisa tomar esse cuidado mesmo, de não dispensar tratamento diferenciado, né? Porque daí você pode expor a criança à rejeição. Mas... E também se perceber isso vai mudando, né? Porque às vezes faz sem perceber também. Faz sem perceber. Faz sem perceber. Ou faz na... Conheço algumas que faz na maldade, mas... Nossa. Mas vamos deixar pra outra... Tem. Tem porque tem as preferências e aí começa a só acentuar o defeito do outro filho... Porque ninguém é perfeito. Mas é inconsciente. Porque talvez a pessoa não tenha ideia do estrago que vai fazer ali. Não é possível. Não tem noção do estrago que vai causar na vida da outra pessoa. Pode ter certeza que, assim, tem consciência, mas não é uma pessoa que busca conhecimento, não é uma pessoa que está se buscando conhecer. Tá no processo, né? Dá uma hora dessa, ela ainda topa com o autoconhecimento. Pode ter certeza disso, porque não é possível. Tem dois caminhos aí. Ou a pessoa começa a buscar o autoconhecimento, ou entra o ditado que meu marido fala, até em relação assim, aos pais, né? Que papagaio velho não aprende a falar. E eu peguei isso pra mim, porque
eu comecei a entender que as pessoas mais velhas, Você acha nossos que não, avós... Assim, tem alguns que estão mais abertos para falar, pô, tô numa outra geração, meus netos, meus filhos, não, vou procurar aprender aqui alguma coisa. Mas tem alguns que falam, a síndrome da Gabriela. Eu cresci assim, eu nasci Essa assim, síndrome. vou morrer assim, É a escolha, Gabriela. né? É a escolha, né? Aí tem muito a ver com escolha. Decidiu ser assim, né? Sim. É ok, né? Quando se trata de escolha, a gente não pode mudar, né? É, sério isso, né? É complicado. Galera, esse vídeo, ele ficou um pouco Sério, extenso, muito sério, porque é um tema muito complicado de se falar. Mas eu peço a todos vocês que sigam a gente no Por Elas, tá bom? Acompanhem a gente aqui no YouTube. Deixem suas sugestões de vídeo, like, compartilha, para o YouTube entender que nosso vídeo é relevante, que tem bastante coisa legal a dizer e a passar para outras pessoas. A gente precisa disso, da sua curtida, seu compartilhamento. Para finalizar esse vídeo, eu vou pedir a todos vocês que verem e gostarem, para você deixar um coraçãozinho para a gente lá no comentário, tá bom? Eu quero finalizar esse vídeo desejando a todos uma ótima noite, uma bela semana. Está iniciando aí o mês de setembro, é o meu mês, é um mês que eu amo de paixão, tá bom? E que traga bastante coisa boas para todos e não vivam a rejeição. Dispensem a rejeição. Beijo. Boa noite a todos. Tchau, tchau.